E aí, Joninhas? Estamos iniciando mais um dia de prosa, não é isso? Mais e um como episódio. sempre, estou com ele, Joninhas Duarte. E aí, Jonas, quem está hoje aqui para nós ouvirmos sua prosa? Hoje o programa não vai ser moleza, não. Hoje vai ser daquele jeito mesmo que a gente gosta. Com certeza, Em cheio de temas, polêmicas. em temas que são pertinentes à população, né? Que a gente sempre, nossa predisposição em fazer esse podcast foi falar em temas que agreguem, né? Na sociedade, enfim. E esse programa em especial vai vir com essa temática. Um tema bem Estamos atual. com um amigo nosso, né? Amigo, não, vamos lá, olha. Amigo, ele é pai, filho, esposo, trilheiro, é jogador de beach tennis agora aí também. Crossfiteiro não. Crossfiteiro não, ainda não. Não. Cavaleiro, vaqueiro, bacharel em direito, empresário e também nosso vereador, Lúcio Carlos. E aí, Lúcio, prazer ter por aqui. Satisfação é toda nossa. Beach tênis nas horas vagas quando dá, inclusive os cavaleiros pegam muito no meu pé por conta disso. E só faltou aí filho da zona rural também, sou filho do campo, com muito orgulho, mas é isso aí. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, admiro muito o programa. Muito bem, inclusive temos um fã número 1 aí, que é o pai do Lúcio. Como é o nome dele? Lúcio Medeiros também. Lúcio, Lá a gente... Lúcio, um abraço. Obrigado pela audiência que tá acompanhando aí. Meu pai tá lá no dedinho. Esse ele vai assistir. Eu conversando com o Lúcio, ele falando, a gente falando do episódio, ele aquele assistindo, sei o quê. Enfim. Ô, Lúcio, pra iniciarmos, né? A gente queria saber um pouco da sua infância, onde nasceu, como foi aí seu início de vida? Isso é uma coisa que tá muito à tona, né, agora nesse momento, onde foi a minha infância. Foi na mesma em que foi a do meu pai, na mesma que foi a dos meus avós, na mesma que foi a dos meus tataravós. Foi no alto da Serra da Boa Vista, aqui próximo à ladeira do Candará, aquela região. E foi uma infância muito, muito sadia, né? Muito saudável, rodeado da família, no terreiro de casa. E isso me proporcionou ter uma base muito sólida para investir nos meus estudos, para correr atrás dos meus objetivos, mas sempre com o pé no chão. Viajei muito, fiz muitos cursos fora, mas sem nunca deixar aquele torrão lá no alto da serra. E é isso que me dá a base e me proporciona muita coisa boa, né? Ter essa base sólida do início da minha infância, andando muito de moto, de cavalo, naquelas serras. Então são as melhores lembranças que eu tenho da minha vida, foi dessa infância. Foi uma infância raiz, né? Como disse. Infância raiz, graças a Deus. A dele foi também. Pesado. Mais ainda. Ô, Lúcio, desculpa a indelicadeza, você tá com quantos anos agora? 36 anos. Isso aí é Nossa faixa, nossa vibe, né? Ele tá com 48, né? Mas é quase isso. Quase isso, né? Vamos lá, vamos concentrar aqui, né? Enfim. Não, deixa eu só perguntar logo um negócio que ele falou aqui que vai ser pertinente para o assunto de hoje, né? O assunto principal, digamos assim. Seus tataravós, eles eram do mesmo local? Do mesmo local, ali na Serra da Boa Vista. A maioria da minha região, dos meus vizinhos, dos meus amigos de infância, todos eles vêm das gerações deles que também foram criadas naquela região. Então a nossa infância foi rodeada de amigos, correndo nas corridas de argola, nas cavalhadas, jogando futebol nos campinhos de barro lá da região. Então, nossa infância foi toda naquela região. Ó, João, falar em campinho, eu lembrei, eu tava na casa da minha mãe esses dias, aí tava com meu irmão, com o Léo, né? Léo, um abraço pro Léo. Um colega aí, o Caio. Aí, só olhando assim, tinha um terreno, mais ou menos um 20 por 20, eu disse, no nosso tempo não tinha mais um negócio desse. Tava ali 2 travezinhas e tinha gente jogando bola. Hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso. Né? Na zona rural também tem acontecido muito isso, né, Gustavo? O êxodo rural ele foi grande, né? As pessoas, para ter oportunidade fora, viajaram bastante, a população na zona rural foi ficando mais idosa, e aqueles vários campinhos que a gente tinha hoje é um ou outro, e às vezes mal cuidado, e a gente vem fazendo até um trabalho de ajuda nessas comunidades para fortalecer o esporte também. Muito importante. Também tem muita tela, né? Esse negócio, as crianças agora querem mexer com o telefone, mas não querem mais brincar. A gente até fez um podcast, vai ao ar, falando sobre isso também, né? A infância da galera que tá meio perdida, né? Isso. E isso independe mais as telas também chegaram à zona rural, e o trabalho que eu venho fazendo, tentando ajudar o meu povo, é no sentido de fomentar cada vez mais situações culturais, né? Desenvolver uma cavalgada bem organizada para receber também os jovens,
as cavalhadas eu também apoio, as corridas de argola, os torneios de futebol, para que essa criança saia cada vez mais das telas e tenha atividades como as que nós tivemos na infância, que nos ajudaram bastante, né? As telas hoje, elas trazem modernidade, praticidade, trazem muita coisa boa também, mas deixam você um pouco escravo, né? Viciado nelas. Em determinadas faixas etárias da infância, a tela tem o mesmo... propõe uma situação igual a de uma droga, né, na mente da criança. Então é viciante. O lado bom que eu vejo, né, em relação a isso é justamente o lado do todo conhecimento hoje chega a qualquer lugar. Isso. Antigamente você não conseguia, você conseguia ter um conhecimento numa cidade do interior era na capital é outra, numa São Paulo é outra e assim por diante. Hoje você consegue ter o conhecimento praticamente igual de qualquer lugar do Brasil. Né? Mesmo estando. Unifica mais Mas aí vem outro problema que é assim, é se afastar das culturas, né? Locais, das tradições e até mesmo do esporte e da brincadeira saudável ali da criança. A gente lembra que na nossa faixa etária nós tínhamos 2, 3 times de futsal competitivos no estado e até fora, né, norte e nordeste. E hoje é mais difícil da gente ver, né, atletas. Inclusive aqui eu vou já não tá no assunto não, mas eu vou fazer uma solicitação aqui ao vereador. Se eu não estou enganado, o GEPI não existe mais. Não existe isso, os Jogos Escolares de Palmeiras dos Índios, que foi muito presente na nossa época. Oxe, né? Quem não queria disputar um GEPI, hein? O GEPI tive a honra de ser campeão. Poxa, bicho. E outra coisa que eu não vejo mais também era que tinha sempre um campeonatozinho do comércio. Isso. A gente não tem mais esse do comércio, nem tem o GEPI. E o GEPI era mais importante ainda porque não só tinha as escolas da cidade, como da zona rural. Né? Participando. É uma dica aí pro vereador, de repente. Já foi indicada na Câmara de Vereadores de ser refeito, né, esses jogos escolares. O GEPI foi aceito por todos. A gente vem nessa luta também de fomentar. Inclusive agora também houve uma indicação na Câmara, não me recordo de qual vereador, para que a Secretaria de Esportes fosse desvinculada, fosse uma secretaria à parte, com força e autoridade também para desenvolver seus próprios projetos, para a gente fomentar cada vez mais o esporte aqui em Palmeiras dos Índios. Outra indicação também foi a reforma e modernização do antigo polo esportivo, né? Que é um ginásio que quem é mais das antigas sabe a importância dele, completo, né, muito bom, e está lá abandonado. Isso é muito prejudicial para a nossa cidade. Então tem algumas pautas que a gente vem defendendo lá na Câmara que seriam muito favoráveis ao esporte, né? Para a gente resgatar isso. Em compensação, tem um ou outro torneio que é organizado, né? Teve uma corrida também que foi organizada agora. Tem algumas iniciativas da Secretaria de Esportes que são louváveis, mas eles carecem de mais autonomia para fazer mais. E para substituir o GP não tem não. Senão eu me inscrevi nessa corrida, mas não fui não. Ei, bicho. Infelizmente, ainda não estava preparado. Tentei, mas não consegui. Diz, Jonas. Não. Mas vou na próxima. O Lúcio falou um negócio interessante aí, aproveitando esse gancho. A questão da cavalgada, né? Que você organizou isso. Conta um pouquinho mais, fala um pouco mais desse. Cavalgada Alto Serrano, o nome já diz, né? Para honrar as origens, né? Do homem do campo, do vaqueiro, da amazona, do cavaleiro. E aí a gente iniciou na Serra da Boa Vista, né? Em 2017 com passeio e agora foi cada vez crescendo mais. Eu passo o ano todinho visitando iniciativas culturais, cavalhadas, corridas de argola e cavalgadas em toda a Lagoa, né? De diversos amigos. A gente ao longo, não é um esporte que eu pratico por luxo não, é que eu amo o esporte desde criancinha. Então, desde criancinha que eu andava com um cavalinho puxando, ia para lugares longe, né, para uma festa, e hoje eu ainda continuo indo, frequentando, e uma vez por ano, toda terceira semana de setembro, eu recebo todo esse pessoal aqui em Palmeiras dos Índios, na grande cavalgada Alto Serrano. Uma cavalgada que eu venho, assim, com muito orgulho com toda a equipe, porque sozinho você não tem como fazer. Sim. Nós somos uma diretoria de 8 pessoas que se transformam em 31, 32, para que cada um tome conta de um setor, e no dia nós somos mais de 90 pessoas trabalhando para dar assistência, conforto, pensando em diversos públicos. Se você for uma pessoa mais de 60 anos, lá vai ter a cadeira, mesa para você sentar, não vai ficar muito em pé. Se você for uma pessoa que gosta da toada, do verso improvisado, nós temos 6 a 8 toadores de ponta, de nome, conhecidos, né, da galera. Se você gostar daquele forrozinho mais jovial, a gente também tem. Então, se for com criança, nós temos um parque
né, com vários brinquedos para as crianças. Então, é uma cavalgada planejada para todos os públicos, justamente para fortalecer a cultura. Nós temos a questão da religiosidade, com uma amazona puxando a cavalgada com Nossa Senhora Aparecida, que é a protetora dos cavaleiros. Tivemos a presença esse ano muito honrosa da Polícia Militar, que era um sonho que eu tinha de ver uma cavalgada em Palmeira dos Índios sendo puxada pela Polícia Militar, né? A cavalaria da Polícia Militar foi muito bonita. Além de trazer ordem, traz organização, né? Robustez ao evento. E aí a gente cuida com muito carinho, é um projeto que dá muito trabalho. Eu sempre peço a ajuda de Gustavo e de vários outros amigos aqui para a gente fazer, dá muito trabalho, mas também dá muito orgulho de você ver toda essa classe vindo para Palmeira dos Índios. Os hotéis lotam nessa época, as vendas de todos os produtos relacionados a cavalo e ao esporte equestre são vendidos, arreios, medicamentos, rações. Para também a skin de vaqueiro toma conta da cidade. Você vê gente que nunca usou uma bota, nunca usou um chapéu, indo na loja comprar e aí movimenta o nosso comércio também. Então fiquei muito feliz com todos esses relatos. E a cada ano a gente vai melhorando, vai cuidando mais da segurança. Esse ano eu também tive uma honra muito grande que eu já queria fazer há bastante tempo, que foi resgatar o Parque São José. Parque São José de tantas glórias, né, para Palmeira dos Índios, de tanto nome. E esse ano eu tive a honra de, junto com a família, com o Davi, o pessoal que me ajudou desde o início, a gente fazer um resgate daquele ambiente e sair de lá a concentração da Alto Serrano. Então foi só coisas boas, grandes memórias aí para quem gosta desse esporte e dessa cultura aqui em Palmeira. Aí foi no caso cavalgada, né, Lúcio? Foi a cavalgada. Aí você disse que também participou da cavalhada, né? Isso. Inclusive quem levou as bandeiras, porque vem a comissão de frente, junto com a Polícia Militar, quem levou as bandeiras oficiais da cavalgada, que é a da Cavalgada Alto Serrano, do Brasil, de Alagoas, Palmeira dos Índios, foram os cavaleiros da cavalhada, que aí são vestidos de vermelho ou de azul. A cavalgada, ela é um esporte em que você se reúne com amigos para aproveitar momentos de amizade, de confraternização, né? E ali você passeia de um lugar para o outro, né? Geralmente. A cavalhada, ela é uma manifestação que vocês já falaram muito bem aqui, retrataram com a professora Ana Cristina, que é uma pessoa que divulga muito o nosso esporte, a nossa cultura, a nossa tradição aqui no programa de vocês. Eu fiquei maravilhado com o programa, inclusive indico a todos que assistam, procura aí o episódio com a professora Ana Cristina. E a cavalgada, ela é uma encenação de lutas que aconteceram na Idade Média, né, entre mouros e cristãos. Então a cavalhada, ela é um esporte, é uma cultura, uma tradição que vem de muitos séculos, né? E ela foi usada até como forma de catequese também, muitas vezes. E hoje a gente também tem um projeto inovador, com a professora Ana Cristina também, lá no na escola do Bonifácio, escola municipal, Noé Simplício, que a gente ajuda crianças a desenvolverem a arte da cavalhada, a gostarem dessa cultura. E você pode observar que essas crianças, elas têm menos acesso às telas, elas preferem cuidar do cavalinho delas, da cultura. Então é uma coisa bastante importante, fomentar desde o início, né? Então essa é a cavalhada. E a cavalgada foi o que a gente fez. Ô Lúcio, no caso da Polícia Militar, todos os cavalos... Eu acho que a cavalaria só tem em Maceió? Arapiraca também. Arapiraca tem. Então essa cavalaria veio de Arapiraca no dia. Foi. A gente fez o contato muito antes, com várias pessoas, e aí teve esse apoio da Polícia Militar. E no caso tiveram quantos inscritos aí nessa última? Rapaz, a gente não tem como prever realmente assim, porque tem a questão das pessoas que vão com as camisas, que foram perto de 1.000, entre organização e cavaleiros, e tiveram também aqueles convidados, né, aquelas pessoas que já participam, aqueles organizadores de outros grupos que não vêm com a camisa, vêm com a camisa dos grupos deles. Sim. Então a gente não teve nem como calcular. Mais de 1.000, né? Foi mais de 1.000. É porque é uma confraternização, né, Lúcio? Isso. E também, como eu vou para muitas festas, esses grupos se organizam. Um número interessante que a gente pode falar foi que nós recebemos 48 delegações, ou seja, foram 48 cidades de Alagoas e Pernambuco e até de Sergipe que vieram para a nossa cavalgada. Isso nos honra muito.
E o pessoal normalmente que participa da cavalgada, né? Eu sei que, é como você falou, às vezes tem um cara que nunca montou um cavalo, mas tá lá. Mas tá lá. Mas aquele pessoal que sempre frequenta, ele vem normalmente. E você também, eu imagino que alguns da sua equipe vai também para cavalgadas em outros locais. Vamos sim. Funciona que nem a vaquejada, né? A vaquejada também tem muito isso, né? Assim, a vaquejada geralmente você passa 3 dias, né? A cavalgada é um dia só. Então, em algumas mais longínquas, você se organiza, vai um dia anterior, fica lá com a galera, naquele clima já de pré-cavalgada, como eu também recebi na véspera aqui alguns grupos. Já tem outros que vêm no dia mesmo, vêm com suas famílias, se organiza e tal. E aí é muito bom porque a gente cria laços duradouros. Isso, né? Laços duradouros e com pessoas de todos os lugares, né? Oxe, em toda cidade hoje que a gente vai, graças a Deus, ou da cavalgada ou da política, né? Sempre que é o que meu pai falava na época da vaquejada, muito isso. Então tinha os grupos, não, o grupo de Palmeira vai, avô, né? Vai ali para o conselho. Seu avô, meu pai conta que era no Ceará, o homem gostava, já tinha uns lugares já para ser recebido lá, né? Era muito bom. Aí, vamos lá. Vamos esquentar, tá tão bom. Agora eu quero saber o seguinte da cavalhada, peraí. É que eu acho que eu voei ali na hora. A cavalhada, ela imita aquelas guerras de antigamente, é isso? É nesse sentido. Isso. Então, realmente, são séculos e séculos aí, né? São a guerra entre os mouros e cristãos, onde os mouros foram convertidos ao cristianismo. Os mouros eram de vermelho e os cristãos de azul. Por isso que tem essa... Pra quem, assim como o Gustavo, não assistiu o episódio da professora Cristina, clica lá e assiste, viu? Porque se tem todas essas informações aí que o Lúcio fala. Eu garanto. Que o Lúcio... Rapaz, foi naquele dia que eu não pude participar. Exatamente. Inclusive, conversei com ela, encontrei no aí não assistiu, quem não participou não assistiu. Cavalhada é tão maravilhosa que até a argola, ela representa o coração do inimigo. Então, você acertar na argola, você tá acertando o coração do inimigo. Você poder de tudo, por causa que tem a Cristina que disse tudo. E agora trouxe um negócio aqui, trouxe o punhal. Eu quero saber se você tem coragem, mesmo com colete, não sei se chama colete, uma armadura assim, um de lá, outro de cá, e vai os dois aqui. Meu amigo. Tem coragem? Mas meu encenação, amigo, testado e aprovado. É encenação, fique bem claro, é encenação, não é pra brigar não, né? Não. Diga, Joninhas. Se quiser, né? A Só questão, se quiser. Se quiser pode brigar também, não sei. Enfim, Lúcio, me diz uma coisa. E esse interesse ou essa vontade de ser vereador, de estar vereador, surge quando na sua vida? Rapaz, se você me perguntasse há 10 anos se hoje eu seria vereador, eu diria, nunca na vida, ramo. Né? Graças a Deus estudei bastante, amava a vida bancária, fui gerente de banco por quase 10 anos e sempre sonhei em seguir nessa linha, né? Mas minha região precisava muito de uma representação. Meu pai sempre foi muito fã de política e pelo meu pai gostar tanto, muitas vezes até a gente se afastava, né? Às vezes a gente queria viajar, o meu pai tinha um compromisso político, a política da bexiga. E hoje eu sofro com isso porque os nossos finais de semana, a maioria são comprometidos, os nossos feriados prolongados são comprometidos, porque é justamente nessas datas que as pessoas fazem os eventos, né? Organizam. E elas querem que você prestigie, que você apoie. E eu gosto, né? Principalmente eu que gosto. Então, faço o maior esforço para sempre tá junto. E aí surgiu dessa vontade mesmo de ajudar a nossa região. Nossa região carecia muito. E agora eu vejo que ela carece mesmo, que a gente tinha um propósito nesse mandato. Eu lembro que eu organizava uma festa das crianças, Gustavo, e era mais ou menos como uma cavalgada. Eu tinha que, me ajuda aqui, vamos aqui e tal. Era uma luta pra gente organizar uma festinha para 100 crianças na minha região. E hoje eu tenho a oportunidade como político, como vereador, de ajudar 28 e agora fora de época tem mais umas 6 ou 8, 30 e poucas festas, né? Espalhadas, ou seja, você maximiza o seu poder de atuação. Eu lembro que durante o ano a gente fazia uma campanha de arrecadação, isso eu com 15, 16 anos antes de sonhar em ser político, e a gente juntava 20, 30 cestas básicas, doava lá as pessoas que precisavam, era uma luta, mas a gente ficava tão feliz de juntar essas 20, 30, e hoje, como eu disse que a gente maximiza os trabalhos, a gente encerra cada ano doando 200, 300 cestas básicas. Então, tipo, a gente consegue ver os resultados da boa política. Logicamente que você também tem sua vida mais dissecada, você também agrada um, não agrada outros, mas eu sigo sempre a minha linha. Eu sei que não vou agradar a todo mundo, mas sigo sempre o que eu me proponho a fazer e nunca, assim, evito ficar em cima do muro. Eu tento comprar mesmo aquela briga, seguir até o fim e vamos levando. Algumas eu ganho, outras eu perco, outras mas nunca desisti de lutar.
Entre essas, a gente destaca, assim, teve uma que me doeu a perca, que foi a questão da maternidade, né? A gente, questão do hospital, questão de saúde. A luta pela saúde sempre é muito, muito difícil, assim, né? Porque você vê a situação que vem passando, não só Palmeiras, eu digo isso no sentido macro. E você muitas vezes fica impotente, e, pô, eu sou vereador, não consigo fazer o que eu queria, que eu gostaria, mas não pode deixar de lutar. Como é essa questão da maternidade que você falou aí no hospital, como é? Essa foi uma indicação nossa na Câmara de Vereadores, através de uma denúncia que eu recebi de que o plano inicial, o plano piloto da maternidade, ele englobava, da maternidade não, do novo hospital de Palmeiras dos Índios, ele contemplava uma maternidade. Ou seja, quando identificaram essa necessidade de ter um hospital em Palmeiras dos Índios, identificaram algumas necessidades primordiais para Palmeiras, e uma delas era a maternidade. O que, se você for à rua e perguntar à população, eu creio que, em massa, ela vai dizer que realmente é um gargalo nosso, que realmente a gente precisa de uma outra maternidade. Mas é porque essa não presta ou porque essa é ruim? Não, não. Vamos valorizar muito os serviços prestados pela maternidade Santo Olímpio. Só que a demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande. Então, entendeu-se no primeiro projeto, no projeto inicial, de que Palmeiras dos Índios precisava de uma maternidade 100% SUS. E isso não vem só a maternidade, vem diversos profissionais dessa área. Ou seja, você vai ter mais pediatras, neuropediatras, enfermeiros, obstetras, enfim, você vai ter uma série de profissionais voltados para essa área atendendo também, e 100% SUS. E, de repente, o Conselho Municipal de Saúde identificou que foram feitas modificações e foi retirada essa maternidade do novo hospital. E aí eu recebi essa denúncia, fui em loco averiguar, fiz uma visita técnica ao hospital, exercendo o meu mandato de vereador, as atividades que me competem, os direitos também que me assistem, e identifiquei que realmente foi modificado esse projeto piloto. E nós estamos na iminência de perder uma maternidade 100% SUS. Eu levei isso à Câmara, foi uma luta em que eu perdi, outras eu ganhei, mas essa foi uma que doeu por eu ter perdido. E assim, eu vi que a sociedade não se engajou também nessa luta. Eu denunciei também nas minhas redes sociais e tal. Eu ainda não tenho como provar se 100% já está decidido que não, então estou averiguando, estou tentando. E é mais uma luta, mais uma pauta de luta aí que eu pretendo. Agora é porque eu estou com tanta coisa no momento, mas essa é uma que eu ainda pretendo pegar para a gente discutir, para a Palmeiras discutir. Ô, Lúcio, e queria entender um pouco daquele sentimento seu. Você teve acho que agora eu fiquei na dúvida. Qual foi a eleição? Foi ano ou a gente tá em 2025? Foi 2024. Tem a eleição em 2020, não é isso? 2020. 2020 foi sua primeira vez, né? Foi. E ali você chegou até, pela contagem dos votos, a tá eleito, não tá eleito, tal. Me conta aí um pouco aí desse dia. Rapaz, foi uma adrenalina. Eu nunca tinha vivido a experiência de uma campanha eleitoral assim, à frente. E fui um dos últimos inscritos em partido político aqui em Palmeiras para aquela eleição. O candidato natural seria um primo meu, e perto da data ali de inscrição ele desistiu, e a nossa família já estava meio que organizada, e aí eu encarei a luta. A minha intenção no começo, eu digo, eu não vou fazer tão feio, porque minha família é grande, é unida, é uma família correta, eu vou tirar aí uns 100 votos pela família. Aí vou tirar uns 100 votos porque eu participo de trilha, de jogo, de cavalhada. Eu vou juntar meus amigos ali, eu tiro 100 votos. E no decorrer da campanha eu vou beliscando aqui, ali, vou num canto, vou no outro, vou levar minha mensagem, minha ideia, e vou tirar mais uns 100 votos. Pelo menos 300 votos eu vou tirar. Mas aí, graças a Deus, a gente fez uma plantação de semente muito boa, semeou boas ideias, e perdemos por 21 votos. Tirei 611 votos. Foi uma eleição, um aprendizado, né, também muito grande, porque você não é só na vitória que você, principalmente na derrota, ela lhe ensina muito. E aí, quando terminou, uma semana depois, eu me reuni com meus amigos, meus familiares e, vamos pegar mesmo para valer, porque só foram 3 meses de campanha, não deu pra gente expor muito, mas vamos trabalhar. E aí peguei na mão da família Vanderlei, que sempre me ajudou bastante, ouvi os conselhos. A primeira eleição minha eu fui muito afoito, muito independente,
não quis articulação, não quis correr atrás de pessoas que poderiam me ajudar a trazer mais experiência para minha campanha. E aí fui trabalhando muito também na questão de saúde, passei os 4 anos dedicados, junto com a minha equipe, com a minha família, e graças a Deus tivemos uma eleição mais tranquila, agora nessa última. Para você ver, eu perdi com 611 votos, na primeira por 11 votos, e nessa eu creio que se tivesse 500 votos a menos, também tinha sido eleito. Nessa a gente tirou 1.145. Quase que dobramos uma votação e agindo da mesma forma. Não precisei comprar ninguém, não precisei fazer grande... Não, trabalhando da mesma forma, angariando mais pessoas e mais famílias em vários locais, porque eu fiquei muito refém de uma região só na primeira eleição. E aí fomos trabalhando por toda a Palmeira dos Índios e hoje, graças a Deus, onde a gente chega tem serviço prestado. Ô Lúcio, e naquele dia, no caso de 2020, né? No dia da eleição, você antes de abrir as urnas, você não esperava que tiraria 600 e poucos votos? Ou você já estava um pouco mais animado? Não, a gente, quando foi caminhando para a reta final da eleição, a gente viu muito apoio espontâneo. De repente eu olhava, oxe, aquela pessoa tá me ajudando. Quem foi que chegou naquela pessoa? Ah, foi fulano que pediu e tal. Aí eu vi que a campanha cresceu. E diziam que a gente ganhava com 500 votos. Então eu fui muito nesses 500 votos, 550. Eu digo, rapaz, acho que eu vou estar dentro. E realmente a gente chegou bem pertinho. Do mesmo jeito que começou a eleição, numa reunião de família e amigos, todo mundo junto, terminou também, todo mundo unido, todo mundo... E eu fiquei muito feliz porque em 4 anos, de uma eleição para outra, foram praticamente as mesmas pessoas que fizeram a nossa campanha novamente. Mas aí você continuou, essa é a questão. Passou os 4 anos realmente trabalhando, né, em prol disso. Isso. E eu lembrei até de um dia que eu encontrei com você na lanchonete. Ele tava cheio de criança. Eu não sei se tinha um sobrinho seu, né? Tinha afilhado. Estou aqui, não sei o quê, cheio de criança lá, comendo pizza, ele batendo papo lá, mais eles. Filho da mãe. Você não era vereador, não, ainda naquela época, não. Né? E durante a eleição também, a gente fez coisas inovadoras. Eu peguei crianças de 10, 12 anos para discutir política. Ó, o meu tio aqui faz uma política grande, bonita, uma política diferenciada, tem que votar nele mesmo e tal. E aí as pessoas foram comprando as ideias e a gente foi fazendo uma campanha inovadora. E graças a Deus vem dando certo. Não tenho... Assim, se você me perguntar hoje, mas na política você tem encontrado desafios, está sendo bom... Bicho, é um aprendizado todos os dias e eu não tenho, assim... deitando a cabeça e dormindo tranquilamente todos os dias é o que eu faço e sigo nessa luta. Isso é o mais importante, né? Com certeza. Rapaz, diga, Joninhas. Falta uma dúvida que eu tenho. Uma decepção que você teve, assim, do mandato, você diz assim, eu achava que eu podia fazer isso e chegando lá você viu que não era bem assim. A decepção que eu tenho é de me sentir impotente. Por exemplo, nós estamos no mês de outubro. Hoje, enquanto eu estou falando com vocês, as máquinas passaram hoje durante o dia lá na minha região. Mas eu venho pedindo de março. Aí você diz, poxa, se eu soubesse dirigir uma máquina, se eu tivesse a máquina, eu ia e passava nas estradas. Eu sei que tem o seu Basto lá no sítio Olho d'Água, que eu olho assim para ele precisa tanto da estradinha dele, para tirar o leite dele, para trazer, para abastecer a casa de nós palmeirenses mesmo, e eu não posso ir lá com a máquina na Barra do Bonifácio, aquela região, Olho d'Água, para ajeitar a estradinha que ele precisa. E também reconheço que o poder público tem suas dificuldades, a chuva atrapalha bastante, a manutenção dos equipamentos é cara, o combustível também é caro, enfim, tudo é uma engrenagem, né? Mas você fica impotente quando não consegue realizar aquela demanda que você sabe que a pessoa precisa tanto. Vou dar outro exemplo, a questão de saúde, que eu estou todos os dias. É muito difícil você chegar numa UPA, a pessoa não pega nem na sua mão, chave, ela pega aqui, no cano do seu braço. Me ajude, pelo amor de Deus, transfira minha mãe, transfira minha irmã. E você pega assim, não, vamos tentar. E quando você acessa os hospitais, graças a Deus, através da família Vanderlei, através do deputado Reinaldo Bulhões, eu tenho um amplo acesso aos hospitais, assim, de conhecer, né? Não sou ninguém para estar tirando ninguém, mas a gente tem os acessos e quando a gente liga que pergunta, tá tudo cheio, tá tudo ocupado e você fica impotente. Então, de decepção, assim, eu tenho de muitas vezes ser impotente para resolver alguns problemas que eu queria muito, porque a demanda da gente é muito alta. Mas assim, deito a cabeça, volto a dizer, deito a cabeça todos os dias sabendo que fiz o meu melhor. Nem sempre atendi da forma que
que gostaria, mas fiz o meu melhor. E de proposições que eu fiz, que foram negadas ou não foram atendidas em Câmara, essa da maternidade foi a que mais me doeu. Porque englobou duas. Essa da maternidade, que nós precisamos de uma maternidade 100% SUS. Eu sei, eu trabalho com, eu chamo elas de buchudinhas, né? Eu trabalho com as buchudinhas todos os dias praticamente, e eu sei o que eu tenho que fazer para poder trazer a elas um ambiente confortável para que elas tenham o seu filho. E eu sei o quanto a gente precisa. E valorizo também muito os serviços da maternidade de Santo Olímpio, mas eu sei o quanto o Palmeiras precisa. Essa luta doeu demais. E também a questão da saúde mental. Palmeiras dos Índios foi contemplada com 8 leitos de atenção, né, à saúde mental. Antigamente nós, teve um desequilíbrio emocional, leva para um Portugal Ramalho, para um hospital psiquiátrico e tal. Hoje em dia a medicina entende que a liberdade cura. Então ela desenvolveu leitos nos próprios hospitais, né, que podem receber esses leitos, como no caso do novo hospital, né, daqui de Palmeiras, poderiam ter sido colocados esses leitos já que foram contemplados. Palmeiras foi contemplada. E aí, por uma briga, não sei se política, não sei se, enfim, burocrática, esses leitos não foram implantados no novo hospital. Então, nessa mesma indicação que eu perdi da maternidade, eu perdi também dos leitos de saúde mental. Palmeiras ia receber 8 leitos, onde a pessoa iria ter, um exemplo, qualquer um de nós estamos sujeitos a um desequilíbrio emocional, a uma crise, né? E aí nós não seríamos encaminhados para um hospital psiquiátrico. Nós iríamos para o mesmo hospital, só que lá nós iríamos ser atendidos por uma equipe profissional, uma equipe multidisciplinar focada nesse atendimento. E aí você ia ter psiquiatra, neuro, toda uma equipe terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Psicólogo, tudo voltado para atender e resolver o seu problema para que você não tenha um trauma maior. E aí eu também perdi essa indicação. Então, o mais frustrante das minhas indicações enquanto vereador, a mais frustrante que eu não foi aceita foi essa, né? Que eu posso chamar de frustração. Mas o resto... Esses outros, no caso, a PAI, tem a Pestalozzi, é isso? Pestalozzi, nós temos também o Credifip aqui, né? Atendimento só de criança ou não? E crianças e adolescentes, né? Então o adulto ele não tem acesso a... O adulto é muito mais difícil. Eu acredito que ali na saída aqui, onde era a Chevrolet ali, como é o nome? É a PAI, né? A PAI tá funcionando lá? Onde era... O pessoal fala muito assim... A Casa Azul, né, que chama? É porque são 2 prédios ali. Eu me esqueci o nome, mas... Não, peraí. O CAPS. O CAPS está onde CAPS. Hoje? O CAPS está lá... Eita, tá próximo ao CSU, né? É isso mesmo. Pronto, aí o CAPS é que atende os adultos, é isso? Isso. E tem também o Credifip. Já me falaram muito essa questão da PAI, dessa Pestalozzi também, que a fila é muito grande. Muito grande. Atende, faz um bom atendimento, mas é muito maravilhoso. grande. Os serviços prestados por eles são maravilhosos. Inclusive, eu tenho, desde o início do meu mandato, tentado trazer um instituto voltado para essa área. É uma área que eu pretendo atuar, só que é muito trabalhoso. Até a formação do instituto é diferente de uma formação de outro instituto qualquer. E o paciente, Gustavo e Jonas, ele não é um paciente que ele vai, é atendido e sai. Ele é um paciente que ele é um atendimento contínuo. Exato. Então, se no decorrer do ano de 2025 entraram 100 pacientes, provavelmente em 2006 vai ter 100 mais X, mais o que vem de 2026. Então, raramente sai. Sai quando a pessoa muda de cidade, quando arruma uma outra instituição que atenda, enfim. Mas os serviços prestados por essas instituições, Pestalozzi, a PAI, CAPS, Credifip, ele é de uma importância surreal. O Credifip, ele também atende adultos, né? Outros tipos de traumas. Aí você está com a ideia de trazer um instituto para cá. Um instituto do Dr. Vanderlei, que já atende em outras áreas, e focar ele na questão das pessoas com deficiência. Cá, mas focar na deficiência. Isso, nas pessoas com deficiência. E aí você encontra dificuldade o quê? Na burocracia mesmo? A própria burocracia de formação do instituto, ela é um pouco maior do que a de outro instituto normal. E também, assim, a busca por profissionais, o valor para a formação do instituto desse é bem mais alto, porque não é só um instituto com atendimento simples, são atendimentos mais complexos, né? Você precisa de um espaço maior, profissionais qualificados. É uma luta grande, mas vai vencer. Com certeza. É uma luta grande. E isso me chamou a atenção, porque nessa campanha que eu fiz, que você me via sempre rodeado de crianças, uma delas me deu um abraço assim demorado, Jonas, e eu disse,
Aí a mãe arregalou, tira foto, tira foto. Eu disse, não, mas as crianças, eu tenho uma boa relação com as crianças. É normal elas me abraçarem. Aí ela disse, mas ele não abraça nem o pai. Eita, porque ele é autista nível 3 e tem TOD. Né? E aí eu não sabia nem o que era TOD, não sabia o que era autismo 3, 2, 1. Aí eu comecei a estudar esse caso. E aí eu sou muito feliz porque consegui ajudar essa família. E venho ajudando outras famílias. Mas é muito difícil você atuar nessa área. Para você ter uma ideia, até para você conseguir para você ir para um neuropsiquiatra, que digamos que é uma porta de entrada para a identificação do laudo da criança, você tem que ter um relatório. Muitas vezes a escola não tem nem esse relatório pronto, assim, a maneira pronta e tudo. Você tem que ficar ali. E aí, às vezes, você tem que acionar o conselho tutelar para pegar esse relatório para poder ir para um neuropsiquiatra. Ou seja, é difícil até o relatório de uma criança autista. Até você ter o diagnóstico é difícil. É porque tem uma demora, né, realmente, para bater esse diagnóstico. Oxe, né? Neuropsiquiatra, relatório escolar, psicólogo, terapeuta ocupacional. Quando você vinha reunir isso e recurso, é muito difícil. Não é uma consultazinha simples que ele já vai dar o diagnóstico, né? Aí é complicado. Diga, Jonas. Mas nem só. E dia de luta vive o camarada, né? Não. Dias de glória também vem, né? Coisa boa. E aí, uma ação aí, o que aconteceu assim que você dormiu? Tô feliz, né? Hoje eu tô feliz. Na área da saúde, a atuação da gente me deixa muito feliz. Hoje a gente anda em todos os lugares de Palmeira e ali eu tenho uma pessoa que a gente conseguiu ajudar, ser uma ponte, ser uma mão amiga numa hora da dificuldade. Então, isso me ajuda muito. Também venho numa luta importante para a valorização dos servidores, os profissionais, agentes de saúde aqui de Palmeira. A gente vem batendo nessa questão para que eles sejam mais valorizados, que recebam os kits básicos, que recebam os kits técnicos. E aí uma coisa interessante para vocês saberem, muitas vezes a nossa UPA está cheia, né? Mas é cheia de pequenos procedimentos. E os nossos técnicos de endemias e os agentes de saúde, eles fizeram um curso técnico que eles podem medir a glicemia, pressão arterial, só que eles precisam de um kit básico para isso. E aí eu fiz essa indicação e uma parte já está em formação e eu creio que logo eles vão receber esses kits. Eles indo na visita e já identificando pequenos problemas, eles vão desafogar nosso sistema de saúde, né? Porque aí evita da pessoa ir no posto, do posto evita dela ir numa UPA, dá uma melhorada. Então esses profissionais, agentes de saúde, que são as pessoas que estão na ponta, eles precisam de valorização e a gente vem lutando muito por isso. Também o plano de cargos e carreiras dos profissionais da Seguridade Social, que é saúde e assistência, que estava parado, a gente também denunciou, também vem cobrando. Espero que em breve eles sejam ressarcidos da maneira correta. Não existe você desempenhar um trabalho e você não receber, né, adequadamente por isso. Também denunciamos recentemente a questão dos auxiliares de enfermagem que exercem a mesma função, têm o mesmo credenciamento, pagam as mesmas taxas dos técnicos de enfermagem, mas não estavam recebendo da mesma forma. Só para explicar para vocês, tá? Aí o Jonas, está aqui o Gustavo. Aí chegam num posto de saúde, o técnico em enfermagem atende o Gustavo, o auxiliar de enfermagem atende o Jonas. Da mesma maneira que um é atendido, o outro é atendido. O mesmo trabalho que o que atendeu o Gustavo fez, o que atendeu o Jonas fez. Só que no decorrer do mês, no final do mês, o que atendeu o Gustavo, por ter lá na nomenclatura técnica, recebe R$700 a mais, os 500 a 700. E o que atendeu o Jonas, por ter feito um curso em 2004, que tinha o nome auxiliar de enfermagem, aí ele não recebe a mesma coisa. Vários municípios já pagam igual, então a gente solicitou também essa igualdade aqui para os profissionais de Palmeira dos Índios. Então, igualdade para cima, né, Lucinho? Isso, igualdade para cima. Não. É complicado. A gente só tem que trabalhar na melhoria. E isso são lutas e pautas muito sensíveis. A gente vem brigando, vem lutando. Também a valorização da cultura, eu brigo da cultura e do esporte, né? Principalmente interiorizando ela também, levando para as zonas rurais. E na questão de zona rural, a valorização do agricultor, a valorização do homem do campo, principalmente com relação à água, às estradas, calçamentos, e também as comunidades indígenas, os povos originários, que também é uma luta nossa para que eles tenham uma estrutura cada vez melhor. Uma das minhas primeiras indicações na Câmara Municipal foi o calçamento ali naquela região que liga a Mata da Cafurna até aqui o Alto do Cruzeiro.
Era o que eu ia perguntar agora, se tem seu nome ali. Tem também, uma das nossas indicações. Vários vereadores já indicaram um indicou pissarramento, outro a construção do calçamento, enfim. Outro um trecho, veja que aquele trecho ali até a ladeira do Candará, outro do Candará até... Enfim, vários vereadores também têm indicações nesse sentido. Para que eles realizem o Ouricuri, eles também vão por uma estrada, que essa estrada também seja ou calçada ou estruturada, enfim, que onde não tem a água, existem aldeias que têm uma água em abundância, outras não, que a gente também venha brigando por isso, né? Por melhores condições, também água potável, estrutura, enfim. E isso já são brigas antigas, né? Já fui nas aldeias, já denunciei a questão das estradas. E na zona rural como um todo, né? É uma briga nossa também para acolher, porque a gente entende que a produção e a economia de Palmeiras gira também nos seus arredores, né? Na zona rural. Ô, Lúcio, em relação aos pequenos produtores mesmo, eu sei que aqui no Amaro eles têm muita hortaliça lá. Isso, né? Isso é uma das Isso aí foi um projeto antigo, né? Isso. Não sei de Houve que uma especialização dos produtores nesse sentido, e aí eles aprenderam muito, e a região também muito propícia para desenvolver as hortaliças, e aí eles... Eu achei muito importante, eu conheço algumas pessoas de lá, achei bem importante, muito. Você vê assim, pessoas jovens mesmo ali participando isso. integralmente, e tendo sua rendinha ali garantida ali pelas suas hortas. Você tem ou sei lá, tem alguma ideia de outros projetos assim? Porque, por exemplo, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, uma pessoa já falou sobre isso, eu não sei se tem no Brasil inteiro, mas existe um projeto lá de camarão, né? Que é como se fosse, pelo que eu entendi, o Estado vinha, cavava o poço, fazia estrutura lá para o pessoal do local criar o camarão, né? Isso. Então, assim, nesse sentido, que aqui eu sei que tem o Tiago faz muita questão do peixe, eu não sei se foi algum projeto, também se tem outras pessoas. Isso. Vocês pensam em alguma coisa? Nós recebemos uns cursos do Senar, né? Alguns técnicos, e eles foram em diferentes lugares, na Serra da Boa Vista, Candará e região, no Amaro e região, e fomentaram a produção daquela região. Tipo, lá na Serra trabalhou-se muito a questão da banana, e aí a gente vem conversando, dialogando a respeito de um futuro cooperativismo em relação a isso. Associativismo, cooperativismo vem fomentando muito os negócios hoje. E assim, um problema que está afetando muito são as questões das demarcações. As pessoas não podem, esses agricultores não podem, estão impossibilitados de fazer empréstimos em banco, de terem acesso a programas subsidiados pelo governo federal, a desvalorização da terra é muito grande, então aquele agricultor que ia fazer uma pocilga maior ou desenvolver um projeto, ele já não desenvolve. Aquele investidor que ia investir, por exemplo, no camarão ou em um açude, em uma barragem maior, já não investe. Então, enquanto existe esse gargalo, também atrapalha essa questão do fomento de algumas iniciativas. Por isso que a gente vem trabalhando e se empenhando muito, colocando nosso mandato à disposição para a gente resolver da melhor forma essa situação, para que Palmeiras volte no trilho do desenvolvimento. E aí chega o momento da gente entrar no tema mais bombástico, no tema do momento, né? Questão da demarcação. Quer fazer alguma pergunta específica, seu Jonas? Rapaz, o Jonas já coçou a barba, já passou a mão ali. Fique tranquilo, Jonas. Aqui a gente tem visto aí recentemente alguns vídeos seus, né? O pessoal recebendo a FUNAI ali. Rapaz, eu e a FUNAI estamos numa luta. A gente se coloca assim, né? Assim, imparcialmente. Obviamente, a gente entende que tem os dois lados, né? Tem o lado do agricultor. Por isso que o Dia de Prosa sempre escuta os dois lados. Dentro em breve teremos outro episódio. Mas enfim, é importante. Falando desse aqui, e vendo o lado do agricultor, né? Que teve como você falou aí, seu tataravô já estava na terra. E aí vem as gerações todas e seu filho tá lá, né? Então são 5, 6 gerações que estão lá. Que lembra, né? Pode ser até que tenha mais. Né? Isso. E aí, como é que tá a cabeça desse pessoal que tá lá há tanto tempo e se vê no iminente perigo de perder o seu lugarzinho ali aqui? Rapaz, é triste tocar nesse assunto, mas fisicamente a cabeça tá baixa. Assim, fisicamente a cabeça tá baixa. E psicologicamente está afetada também. Nós temos pessoas mais idosas que o pensamento cognitivo delas está afetado, né? Nós temos pessoas
Teve uma senhora esses dias que foi na roça que ela é nascida e criada, ela se atrapalhou e caiu nos espinhos e se cortou toda. A mentalidade é afetada, né? Então, psicologicamente, meu povo tá sofrendo bastante. Quando eu digo meu povo, é o agricultor, é o produtor, é quem planta, colhe, produz, abastece as casas, não só as suas próprias casas, como também a casa dos palmeirenses e de mais 28 cidades aqui ao nosso redor. E aí, inclusive, eu indiquei na Câmara Municipal, na última sessão, uma das minhas indicações foram no sentido de que a Prefeitura disponibilizasse, em caráter de urgência, uma equipe em parceria com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência para acompanhar a visita dos técnicos da FUNAI a essa população. Imagine que você, na zona rural, a gente vê um carro de polícia uma vez no ano quando tem alguma coisa ou quando tem uma festinha da comunidade. E aí você todos os dias ser acordado com 2 carros da FUNAI, 2 caminhonetes e 2 caminhonetes da polícia, né? Então essa cena por si só choca. Por mais que os técnicos ajam de maneira educada, fazendo o trabalho deles, mas a própria presença deles já causa esse temor, esse transtorno, como eu tenho denunciado nos vídeos. E aí eu indiquei na Câmara que uma equipe acompanhasse, até um psicólogo, com assistente social, até para ajudar uma enfermeira, até para ajudar, por exemplo, na visita à minha casa, estava eu lá, minha mãe, que é técnica de enfermagem também, e a pressão do meu pai sobe, desce, e na minha casa, onde a gente tem amplo conhecimento, onde a gente conversa bastante, dialoga bastante, eu sempre passo tranquilidade a ele, que estou na luta, que ele pode ficar em casa, que ele já correu demais durante todos esses anos e que eu agora pego o baixão e sigo na luta. Mas é uma situação difícil na minha casa. Agora imagine em tantas casas ali nos arredores, né? É uma situação complicada. Até emociona, né, Lúcio? É emocionante porque, assim, ontem eu vi a minha mãe sentada cuidando do meu pai e chegou uma hora que atrás de casa a minha mãe tem as plantinhas dela, que ela conversa com essas plantas todos os dias, e o fiscal, o técnico da FUNAI foi lá fazer as medições, né? E ele coloca as plantas na lista dele lá de benfeitorias. E aí a minha mãe foi... Epa, peraí, minhas plantinhas. E aí a minha mãe foi listar as ervas cidreiras dela, fazer os chás, as pimentas dela, o coentro, o tomate, enfim, as plantinhas que ela ama, né? E aí ver aquela cena ali é difícil, né? Lembrar, né? Entendi. O Lúcio, legalmente falando, essa demarcação, legalmente, judicialmente falando, já houve decisão transitada em julgado, existe recurso, como é que está a situação? Quando nós éramos pequenos, que jogava bola sossegado no GP, né? Enquanto a gente jogava, falava-se muito em demarcação de terras. E essa demarcação, de quando a gente era pequeno até hoje, muita gente disse assim, foi deixada para lá. Mas não, ela foi avançando. Ela avançou etapas e hoje nós estamos, digamos, na 5ª etapa. Nós já teve as etapas as iniciais, as de declaração, né? Da qual faz parte essa demarcação no sentido de demarcar o território, de dizer aqui e tal, colocar as placas, e também essa análise de benfeitorias. E agora nós estamos na 5ª etapa, que é a de homologação. Essa homologação ela é presidencial. É um ato do presidente da República. E é nessa etapa, repare, de 6 já avançaram 4. E é nessa etapa que a gente está pretendendo barrar e nos empenhando. Nunca houve uma manifestação nem do município, desde 2010 para cá, não houve nenhuma manifestação do município, nem do estado, que também poderia ter se manifestado. E nós também, produtores, agricultores, não tínhamos esse conhecimento do avançado do processo. Eu mesmo, enquanto vereador, não sabia. Já fui alertado através do Adeilson Bezerra e de outros que se deram conta da iminência desse processo, do avançar desse processo. E aí nós entramos com uma série de atitudes para tentar barrar isso, mostrando que essa demarcação, especialmente aqui em Palmeira dos Índios, é diferente de todas as outras que aconteceram.
Já avançaram várias outras nesse atual governo. Palmeira dos Índios ainda não, e nós esperamos que não avance, mas porque Palmeira dos Índios tem uma situação diferenciada em relação a todas as outras. Nós aqui temos uma questão de pouca terra para muita gente, né? Proporcionalmente. Você tem uma área de mais ou menos 7 mil hectares, no entanto, 2 mil hectares já são ocupados pelos povos originários, então sobram 5 mil hectares para 10 a 12 mil pessoas. Então é uma área pequena para muita gente. Ah, mas são latifundiários que... Não existe um latifundiário nessa região. Mas por que não existe? Porque, tecnicamente, latifúndio ele pode ser concebido de duas formas. A primeira forma é quando você tem uma área de 600 vezes um módulo fiscal. O módulo fiscal na nossa cidade são 35 hectares. Então, não há, se você for colocar no papel, 600 vezes esse módulo fiscal dá mais ou menos a área que está sendo questionada. Ou seja, teria que essa área todinha ser de um único dono. No entanto, um módulo fiscal aqui é quanto? Cerca de 35 hectares. Aí 1 hectare dá 3,3 tarefas. Aí você pega aí 600 vezes 35 hectares, né? Que no caso vai dar 100 e tantas tarefas. Ou seja, daria mais ou menos a área total que está sendo pleiteada. É como se esses 5 mil hectares pertencessem, esses 7 mil hectares pertencessem a uma só pessoa, o que não é o caso, nem de longe. E outra questão são as áreas improdutivas, quando você tem uma área vasta e improdutiva. E aí eu desafio qualquer pessoa, qualquer leigo, como desafiei também o deputado Paulão. Na verdade não foi um desafio, foi um convite. Deputado, venha conhecer a nossa região produtiva de Palmeira dos Índios, como também convido o nobre desembargador, o senhor Tutimés Airan. Vamos conhecer o pequeno produtor de Palmeira dos Índios. Outro detalhe que é muito colocado é a questão de possuidor, de posseiro versus propriedade. O posseiro, à luz do direito, o posseiro é aquele que exerce a posse. E essa posse, depois de alguns anos, pode ser efetivada em propriedade por um uso capião, por exemplo, né? O proprietário ele tem um registro em cartório do imóvel. Aquele imóvel não pertencia, aquela propriedade não pertencia à União, foi de boa fé, não houve expulsão de nenhum povo originário ou tradicional. Então, essas pessoas elas são proprietárias. Além do que, nessa região já há uma reforma agrária natural. Por quê? Porque cada agricultor já está no seu pedacinho de terra. Nós não podemos e não devemos pegar um problema e e ampliá-lo, maximizá-lo. Por quê? Porque se nós pegarmos 10 a 12 mil pessoas mas tem a questão da indenização. A indenização ela é das benfeitorias que cada terreno tenha, né? Por exemplo, lá na propriedade dos meus pais, eles avaliaram a casa, a metragem da casa, as árvores que tinham frutíferas, o curral, as nascentes. Então, foi isso que foi analisado. Acho que as pastagens, eles analisam. As benfeitorias. Essa análise é de benfeitorias do terreno. Mas com essa indenização, primeiro, qual o valor, e aí eu pergunto a quem está me assistindo, qual o valor de uma casa que vem dos seus tataravós para você? Qual o valor? Porque se você for à luz financeira, à luz da economia, enfim, eu não sei quanto vai valer uma casa no sítio, muitas vezes um pouco deteriorada, porque já vem de remendos, né, feito por quem foi pegando, e o valor econômico dela eu não sei. Agora, o valor emocional dela, o apego, né, que vem de gerações, onde você viu os seus pais, os seus avós, você e os seus filhos e netos ali criando, ele é imensurável, né? Por exemplo, nessa propriedade toda, alguns haters, e eu tenho recebido muitos aí na rede social, mas você é um latifundiário tentando influenciar outros. Você está defendendo o seu que é muito grande. O que eu tenho nessa área todinha é meia tarefa de terra. Agora, nessa meia tarefa, contempla a casa que foi dos meus tataravós, que eu já me criei lá morando com os meus avós, que passou para o meu tio, que passou para mim. Então, todas as imagens da minha família e as memórias que a gente tem é nessa casa. Como é que eu vou apagar essas memórias? Como é que eu vou quantificar para a FUNAI ou para qualquer órgão quanto vale essa casa? Agora, e outra que
eu não tenho problema de falar, eu não resido mais lá. Eu tenho as atividades, eu tenho a minha correria, hoje moro na cidade. Agora imagine quem nunca saiu de lá, quem vem na feira uma vez ou outra, porque tem que vir mesmo comprar seus produtos e insumos. Então o valor é muito... Que é a grande maioria, né, Lúcio? Que é a grande maioria. Não tem outro lugar, né? No caso, ele assim, chega para você algum valor de financeiro, assim, por base que não, até alguns proprietários perguntaram, mas quanto será? Não, aí a gente tem que avaliar os técnicos, né? Eles são bem técnicos e profissionais, e eles dizem, ó, a gente tem que avaliar e aí depois passa para vocês. Enfim, a gente não tem. Agora, uma coisa a gente tem certeza. As pessoas que negociaram com a FUNAI, que a gente conhece, tiveram problemas. Passaram anos, décadas para poder receber o valor que foi acordado. Então não recebe... As negociações as quais a gente tem conhecimento levaram décadas para poder serem pagas, né? Que inclusive algumas foram anunciadas que vão ser pagas agora e tal, mas foram negociações feitas no passado, né? Há bastante tempo. Então é uma situação muito complicada. Inclusive eu queria deixar outra coisa aqui muito bem clara. Como eu falei, tenho recebido várias mensagens de hate, a maioria fakes, né? Perfis fakes. Mas você está causando a discórdia, o seu discurso é de ódio, enfim. Em todas as minhas entrevistas, em todas as minhas discussões, eu deixo bem claro. Quem está indo nas nossas portas, quem está adentrando nas nossas posteiras, quem está entrando nas nossas casas, não são os povos originários, não são indígenas. Quem está indo são os técnicos da FUNAI, baseados em uma sentença que os obriga a fazer isso. É um processo demarcatório, então... todo processo demarcatório é para reparar os povos originários. E eu não sou contra essa reparação, desde que não seja retirando de suas propriedades o pequeno agricultor que abastece a nossa cidade e que, com muita luta, trata de acolher e alimentar a sua família e, com a sobra, alimentar as nossas casas e a de mais 28 cidades na região. Então, que a gente não acolha um em detrimento do outro. Ô Lúcio, eu gosto muito de número, eu queria você repetir isso aí para eu entender. A área total são 7.000 hectares. Eu também gosto muito de números. E falar desses números é uma das coisas que estão assim, as pessoas estão conseguindo esclarecer muitos dados, né? Mas isso os haters não conseguem aceitar esses números. Mas contra os números não mentem. Pronto, então são 7.000 hectares total, sendo que desses 7.000, 2.000 já estão com os indígenas. Isso, já falei. Então tem 5.000 hectares que é tipo a demarcação, né? Isso, o aumento da terra deles. Desses 5.000 hectares, tem quantas pessoas lá que você falou? Quantos? Pela análise que já foi passada e repassada, contada e recontada, de acordo com os postos de saúde, com as famílias, né, e com os líderes de associações, dá em torno de 3.000 a 3.300 famílias. E aí a gente multiplica por 3 a 4 pessoas, geralmente na zona rural, e aí dá de 10 a 12 mil pessoas. Porque eu fiz a conta aqui, ó, 12 mil, né, por exemplo. Isso. Se fosse 12 mil, daria por pessoa uma média de uma tarefa e meia. Mas é isso. Se foram 5, quantas famílias? 3.000? 3.000 famílias. 3.000 famílias. Pronto, vamos supor que vamos falar por família, né? A gente dividir 5.000. Se a gente dividir 6.000 por 3.000, daria 2 hectares. 2 hectares. Né? Que seria em torno de umas 6 a 7 tarefas. Isso, perfeito. Por família. Por família. Assim, levando em consideração isso aqui, realmente não pode, se tiver algum grande produtor lá, vai ter uns, outros tem menos ainda, né? Nesse 7 tarefas, você tem a noção, 2 hectares são 2 campos de futebol, né? Se fosse 2 hectares. E campo de futebol muito pequeno, porque um campo de futebol grande é em torno de 5 tarefas, 6 tarefas. Né? 20 mil metros quadrados. Em termos de, se fosse para uma casa, beleza, né? Mas não, em termos de terra é pequeno, né? Não, em termos de terra é muito pequeno. Tanto é que você disse que seu pai ainda mora lá nessa meia tarefa? Não, essa é a propriedade, é a casa que vem dos meus tataravós que a gente mantém lá e hoje está sob a minha custódia. Entendi. Meu pai já mora numa propriedade perto, cerca de 500 metros. Meu tio já tem a propriedade também a 300 metros. Enfim, a minha família é uma das que está lá instalada, né? Mas tem muitas outras. E assim,
Se alguém tiver alguma dúvida, como eu convidei o deputado Paulão, como convido também o nobre desembargador Tutimés Ayran, convido qualquer palmeirense. Tá aqui minha equipe, tá à disposição. Se você tiver alguma dúvida de quem são essas pessoas, e aqui, se você quiser olhar nos olhos de quem são esses agricultores, se você achar que é conversa de político, que um vereador aqui de Palmeira dos Índios está falando demais, tá aqui a minha equipe, eu cedo o carro e cedo a pessoa para acompanhar qualquer palmeirense que tenha alguma dúvida sobre quais são as áreas demarcadas. Você vai lá, você vai olhar no rosto dessas pessoas, que é o que eu queria que o nobre deputado, que o desembargador fizesse e que qualquer autoridade fizesse. É chegar lá e encarar, que nem eu encaro no dia a dia, o olhar dessas pessoas, pedindo que, pelo amor de Deus, eu lute por elas, para que elas não saiam de suas terras. Então, eu queria muito que quem estiver me assistindo e queira nesse momento visitar, conhecer as regiões demarcadas, tá o carro e tá o motorista à disposição de vocês. É só marcar o horário para ir lá, olhar no rosto dessas pessoas e ver se tem algum latifundiário, se tem alguma terra improdutiva. E outra, não é nenhuma região que eu vou escolher, não. Você vai do início ao fim. Você pega do Cristo do Goiti até o final da demarcação. Você pode voltar por perto de Rua Nova, vindo descendo pela Serra da Boa Vista, Candará. Você pode ir para o sítio Jarras até lá o Buenos Aires. Enfim, eu desafio qualquer pessoa aí nessas propriedades. Interessante você falar, Lúcio, que a gente tem um depoimento de uma senhora, né? Que de lá da Serra, e aí Dona vai Naí. passar, Emanuel, a gente passa aí, por favor, o depoimento dela e tal, pra gente ver. Pessoal, fica aí com o depoimento. Naí, Maria da Conceição, tenho 96 anos e tenho 73 que moram aqui. Minha família, eu me casei e vim para aqui. A minha família nasceu toda aqui e eu criei tudo aqui nesse chãozinho. É pouca, só é um quadro de terra. Um quadro, 4 tarefas, mas eu pago imposto e tenho que comprovar. E daqui eu não posso sair mais para canto nenhum, porque eu nem faço nada, sou cega do olho e não tenho condição mais de vender, nem dar, nem fazer nada com o meu terrenozinho. Mora 3 filhos, mas eu, nas casinhas deles, e eu são 4 casas. Eu não posso usar com o papo para dar para ninguém para ir marcar debaixo dos pés de mangueira lá fora. Pois é uma situação complicada, né, Lúcio? Essa senhora, 93 anos, né? 93 Você sabe Dona quem Naí. fez esse vídeo aí? Sei. Muita gente até coloca como se eu estivesse induzindo e gravando vídeos. Esse vídeo não foi gravado por mim, foi gravado pela agente de saúde da comunidade dela. A Dona Naí, assim como tantos outros idosos da nossa região, são patrimônios imateriais da nossa região. Como ela falou aí, criou toda a família dela, pessoas de bem, trabalhadoras, que facilmente você identifica a família dela se você for na Feira Livre. Várias bancas são de descendentes dela. Netos, bisnetos, filhos que estão lá vendendo e abastecendo as nossas casas. Então, é uma situação difícil, como ela bem colocou aí. Juntamente com esse vídeo, nós poderíamos fazer vários. É só ir em cada casa. Relato honesto, né? Em toda casa. Não tem montagem. Se você fosse pegar uma senhora dessa para gravar um vídeo, eu acho que você passaria horas. Mas se você disser a ela, fale da sua vida e do que é a terra aqui para a senhora, do que representa esse... Terra não. Quarto de terra, que nem ela diz. Quadrado, né? Um quadro. 4 tarefas para criar a família dela. Então, é natural. E aí, mais uma vez eu toco nessa questão. Mas você está incentivando o ódio. Como é, e aí eu pergunto, que você recebe 2 carros da FUNAI, 2 carros da polícia na sua casa, entram nas suas porteiras, entram nas suas casas. E você não tem o direito de fala. Não é para você falar? Não, eu só muitas vezes estou sendo a voz das pessoas que não têm fala, não estão com fala. E quando eu digo não estão com fala, é porque naquele primeiro vídeo foi uma pessoa que não estava podendo falar mesmo. Eu falei por ela, porque ela não estava podendo falar, não quis, tá se tremendo para falar. Ô, Lúcio, a gente vai o Gustavo fez os cálculos aí, né? Falou para vocês os cálculos, mas vamos mostrar, exemplificar mesmo aqui na tela como é Jonas, a área que a galera tá... Antes disso, deixa eu só perguntar uma coisa. Entre os... Porque assim, esse pessoal acho que viveram muito junto ali, como você disse, tem amigos ali em comum, os indígenas. Eles vivem bem, conseguem viver bem ali, os índios com os no caso, a pequenos produtores, né? A convivência do pessoal mesmo. Deixa eu te falar, a convivência ela é muito harmoniosa.
Eu, desde criança, fui orientado pelos meus pais a respeitar bastante os povos originários. Tenho muito orgulho de ter jogado futebol em vários times, dado sangue mesmo, porque você quer ver jogo pegado, Gustavo. É um jogo, você ir para uma final de torneio, uma aldeia contra outra, e você lá no meio, né? Então, tive essa honra, esse prazer de... E aqui eu cito, não tenho problema de citar pessoas que o meu pai sempre me incentivou a admirar, desde criança. A Maninha, o seu Heleno, o seu Manuel Celestino, o seu Nicinho. Enfim, são pessoas de mais idade que são a verdadeira identidade de algumas dessas aldeias. E desde criança eu frequento a casa deles e jogo futebol com seus familiares. E hoje as pessoas até me perguntam: mas como é a sua relação, como tá? Tá mesmo, porque embora tenhamos uma ideologia diferente, uma maneira de pensar diferente com relação a essas demarcações, eu tenho o maior respeito e essa discussão ela vai ser pautada no respeito, no diálogo. Agora, darei até a última gota de sangue, de suor do meu mandato para me dedicar a que a demarcação não avance. Então, não é uma questão assim de briga com ninguém. Sim. É uma briga a favor do que eu acho certo, que é que os pequenos agricultores continuem criando seus filhos e netos nessas terras. Muito bem. Conta com nós, Jonas. Como é a questão dos números, né? A gente tirou da tela aqui o coisa do podcast. A gente vai mostrar aqui, a gente vai pedir até pro Lúcio mostrar aqui como é o tamanho da demarcação, como é que fica, enfim, a proporção entre palmeira e a terra que está sendo reivindicada, né? Vou mostrar aqui na tela. Bem, só para ficar mais claro aqui, esse mapa foi concedido pela FUNAI através de uma solicitação do advogado, e já coloca aqui como terra indígena Chucuru Cariri, né? E aí aqui, essa parte cinza é a zona urbana de Palmeira dos Índios, a cidade, né? Aqui é Canafístula, como vocês podem ver. Aqui também, ó, outra partezinha cinza é Bonifácio, né? Que são os nossos distritos. E essa área aqui é toda ela a área demarcada, que corresponde a pouco menos de 1/3 da nossa zona produtiva, das nossas terras produtivas em Palmeira, mas esse 1/3 corresponde a mais de 60% da produção frutífera, né? Você vê que a Serra da Boa Vista está aqui, Candará, né, a aldeia Mata da Cafurna. Aqui é a região já próxima a Canafístula, beirando a Serra das Pias, né? Toda essa região, que já vai sair lá no Amaro, perto do Caldeirão, por aqui. Aqui já é a região, aqui ó, em branco é a Vale Dourado, não está na demarcação. Aqui já é a frente onde está o parque, que foi em terra demarcada, né? Aquele parque aquático. Né? Isso, aí veja que vai até Buenos Aires. E aí engloba toda essa outra região aqui. Ô Lúcio, e aí naquela parte você mostrou da Vale Dourada em frente tinha um parque aquático. E realmente a gente passa ali e vê ainda uns equipamentos, né? Alguns coisas. E tem também ali, salvo me engano, tem um condomínio que era onde era o Cluvap. Essas duas partes chegou a pegar. O pessoal investiu, mas estava na demarcação. Isso. Foi aí que começou a chamar a atenção um pouco esse problema das demarcações, né? O empresário investiu capital, tempo, recurso nesse empreendimento e infelizmente essa área... Aí as pessoas perguntam, mas ele não tinha documentação, o pessoal do condomínio também não tinha documentação. Tem um documento. Essa é uma das coisas que a gente vem batendo. Essas pessoas, elas possuem a documentação registrada em cartório, comprada de boa fé, tudo legal. E a propriedade privada é um bem garantida constitucionalmente. Então essa é uma luta. Eles não são poceiros. Não chegou lá, não, vou construir um parque aquático aqui. O pessoal do condomínio não chegou lá, não, eu vou cercar aqui, vou construir minha casa aqui sem nenhum documento, entendeu? Então, e já a questão da Vale Dourada em si, não tá, vocês observaram, não está na demarcação. Já na frente da Vale Dourada está. Andando mais um pouquinho até o Buenos Aires está. Logo após, não está. A demarcação está acontecendo dessa forma. A gente vê o tamanho da área, né, Gustavo? E a gente imagina o quanto isso vai mexer com a economia da cidade. Você pode falar um pouco sobre isso, Lúcio? Posso, tranquilamente. Entendo o seguinte.
cada área dessa, para você ser proprietário de um imóvel, você paga os seus impostos, né? O proprietário, o agricultor, ele também paga. Cada compra, cada venda, você também paga imposto, né? Cada pessoa que produz nessa área, ela compra insumos, ela gera emprego, ela gera renda, ela vende, ela movimenta as feiras livres, não só as nossas, como eu já falei, que nós abastecemos cerca de 28 cidades da região. Agora, nós já temos uma economia que está passando por um momento de morosidade, né? A gente precisa aquecer ainda mais o nosso comércio e tudo. E é só você falar com o comerciante. É só você perguntar a ele como é que está a situação. Agora você imagine se acontecer essas demarcações e a gente retirar todos esses insumos que são comprados, todas essas pessoas que compram os animais também, os porcos, as galinhas, os animais, os cavalos, os bois. Imagine também a produção frutífera, a produção de hortaliças. Imagine tudo. E essas pessoas, para poder produzirem, elas compram no comércio. Para você comprar e vender um imóvel, uma terra, uma propriedade, você paga os seus impostos. Tudo isso movimenta e aquece a economia. Sem falar que essas pessoas também, antes, iam nos bancos e retiravam também, com taxas subsidiadas, créditos para investir nas suas produções, que hoje elas não estão fazendo. Hoje, Palmeira já sofre com as demarcações. Hoje, Palmeira dos Índios já sofre, e muito, com as demarcações. Hoje, o pequeno agricultor já não pode mais ir num Banco do Nordeste ou em outro banco aderir à linha de crédito. Ô Lúcio, todo o agricultor que está dentro dessa área todinha aí, ele já não pode mais... Todo agricultor que está dentro dessa área já não pode mais aderir a empréstimos com taxas subsidiadas. Todo agricultor que está nessa área não pode comprar, vender ou simplesmente legalizar o seu título de terra já há algum tempo. Todo agricultor que está nessa área teve suas terras extremamente desvalorizadas. Ele não pode nem negociar, né? Não pode negociar. E ninguém quer. Ninguém quer. Entendeu? Uma dúvida. Será que os indígenas também não teriam interesse em tocar para frente já o que economicamente, sim, essa plantação? É para isso produtividade. Vamos lá. A questão do valor da terra para os agricultores e o valor da terra para os povos originários, ele é diferente. Os povos originários, eles também produzem na terra, mas eles também cultuam a ancestralidade, também cultuam a espiritualidade da terra, que são características do povo dele, né? E aqui a gente não está para julgar isso, mas é diferente do agricultor que pega aquela terrinha, trabalha ela, aduba ela, garante a subsistência da sua família e o resto ele vende para abastecer as casas da sua não só de Palmeira dos Índios, como de toda a região. Então, é diferente. E principalmente na economia. A gente vai sentir na economia. É só você pegar nessas 2.000 hectares quais as que são produtivas. E aqui a gente, volta a dizer, não estou julgando quem trabalha ou quem não trabalha. Não é isso. Até porque eu deixei bem claro que o valor da terra para um é diferente do valor da terra para outro. Mas é só você pegar nessa área o que é produzido e na área que são destinadas a eles o que é produzido. Só é você comparar as duas produções. Que aí você vai ver a diferença que tem do valor da terra para um do valor da terra para outro. E aí vem uma questão cultural que aí não cabe a mim. Eu sou muito pequenininho para entrar nesse assunto. Inclusive, eles podem até falar melhor sobre isso. Mas eu posso falar do valor da terra para o agricultor. E aí como eu já falei, eu reforço o convite. Convido qualquer pessoa a ir visitar esses agricultores e verem o valor da terra nos olhos dessas pessoas e nas ações dele no dia a dia. Perfeitamente. Pessoal, isso, o papo está muito bom e muito interessante, né? Queria agradecer de coração o Lúcio por ter aceitado o nosso convite, né, Gustavo? A gente falou um pouco sobre cavalgada, sobre coisas cavalhada, cavalhada dele, começamos no assunto, começamos de maneira tão leve, rapaz. Exato. Cavalhada, cavalgada, os sabores e dissabores da vida política, da vida né, política, e aí entramos nesse assunto que tá tirando o sono. Mas eu acredito que também a política né, ou primordialmente a política cuida disso, né, de, enfim, pacificar
assuntos delicados como esse. Então, enfim, Lúcio, muito obrigado. Dizer ao pessoal que nós teremos também o convidado indígena para também explicar a situação. A gente gosta dessa imparcialidade, né, Gustavo? Como sempre falamos aqui, nós estamos aqui para ouvir a opinião de um lado e do outro. Perfeitamente. Como todo mundo diz, né? Na história existe sempre duas versões, né? Pelo menos duas. Isso. Pelo menos hoje, às vezes tem até uma terceira, que é a verdade. Mas aqui escutamos a versão aqui de um... Posso dizer como um pequeno produtor, nascido e criado lá na região, mas escutaremos também o lado dos povos indígenas também. Inclusive as lideranças, as principais lideranças do movimento hoje, que sempre estão falando também, o Tanauí, o Mano, por exemplo, era jogador no ataque comigo, né? A gente jogava bola junto, temos o máximo respeito, como eu falei. Nenhuma das minhas entrevistas foi combatendo algo que ele disse. Teve até uma situação que ele colocou de que foi ameaçado, né? Teve os seus filhos ameaçados, que eu me solidarizei, mandei mensagem para ele de imediato. Não corroboro com esse tipo de atitude, então me solidarizei a ele. Apenas queria que ele tivesse, solicitei a ele que tivesse evidenciado o nome de quem o ameaçou, para que eu também pudesse agir, já que a gente não concorda com esse tipo de atitude. E desejo uma boa conversa, um bom diálogo também com eles, que eles também consigam esclarecer, né, a versão deles. E deixo também aqui mais uma coisa importante nesse podcast, o convite às lideranças indígenas. Queria muito sentar numa mesa, como estamos aqui, conversar com vocês, apresentar alternativas para que a gente resolva essa situação. E aí convoco todos os caciques, pajés, para a gente sentar num ambiente neutro, totalmente desarmados, e eu não estou dizendo fisicamente, na humildade mesmo, para a gente dialogar e chegar numa conclusão, porque eu acredito que a resolução desse problema passa também pelo diálogo, e o diálogo com as lideranças locais, que são quem convive com a gente. Eu me lembrei de uma frase que eu citei aqui, quando a gente conversou com o Jorge Vieira. A gente falou sobre o Tenório Cavalcante. Ei, o homem da capa preta. Eu assisti, rapaz. Eu assisti com o papai. E ele disse uma frase que eu ouvi essa frase na época do filme, né? Já com 80 e alguma coisa por aí, essa idade. E ele disse uma coisa e cabe aí nesse momento, e cabe para qualquer pessoa. Inclusive, não vou dizer o nome aqui, né? Da série, mas eu tô assistindo uma série bem interessante. Até parecido com essas histórias que tá acontecendo aí. Tá vendo? E 3, vamos dizer que inimigos se sentam e conseguem conversar e ter um diálogo e resolver. E a frase do Tenório é a seguinte: se nossos inimigos nos conhecessem melhor, nos odiaria menos. Então, às vezes, como você falou aqui, queria sentar. Nosso inimigo, a gente tá falando de uma forma geral. Querer sentar. Né? Ou mais. Se souberem conversar, cada lado entender o lado do outro, cada pessoa entender o lado do outro, provavelmente consegue chegar a soluções em várias coisas. E Lúcio, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter aceitado o convite, ter falado aqui abertamente sobre temas polêmicos e sobre a sua vida aí. É um prazer, e o espaço sempre está aberto aqui. E fica à vontade para suas considerações. Eu que agradeço a vocês. Como eu disse, a imprensa como um todo, ela tem um papel fundamental nesse andar da carruagem, tanto para a política, como para a resolução dos assuntos que realmente importam para a Palmeira dos Índios. Deixo aqui o meu mandato, deixo aqui aberto a toda a população. Tenho enfrentado temas polêmicos, mas eu tenho certeza que é para o bem da nossa comunidade. E, enfim, a música que me vem à mente é a casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou para mim. Então essa tem sido a minha luta nesse momento, mas deixo o meu mandato aberto, e muito obrigado a vocês. É isso aí, obrigado mais uma vez, pessoal. Ficamos por aqui. Mais uma vez, Joninhas. Deixa o like, comenta, se inscreve no canal, isso tudo aí. Um abraço.